Nelson Cavaquinho consegue, com 2 dedos, tocar muito mais do que muita gente que estudou anos e anos na universidade. O tema da letra traz um tema presente na obra do Nelson Cavaquinho, que é pensar um pouco na morte, no fim da vida, mas de uma maneira mais poética, né? Quando eu morrer, deixarei minha fama, deixarei no mundo que me ama. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. Olá! Nós dedicamos mais uma edição do Cenário Cultural a Nelson Cavaquinho, uma das figuras mais notáveis do samba no Brasil. O apelido de Nelson vem de seu primeiro instrumento, que ele aprendeu a tocar ainda na adolescência. Assim como o pai, Nelson era contramestre da banda da Polícia Militar e se tornou soldado em 1930. Boêmio declarado, Nelson frequentava os redutos de samba, principalmente na Mangueira, onde se fez amigo de Cartola, Carlos Cachaça, Zé da Zilda, Guilherme de Brito e outros compositores. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tive um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu canto assim. Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Por isso é que eu canto assim. Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, um sorriso, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade,
Não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tive um bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu canto assim. Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Por isso é que eu canto assim. Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o sorriso, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois, quando eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Na obra do Nelson Cavaquinho tem um samba que me marcou muito porque eu vi esse samba ser lançado na época. Eu tinha uma loja de discos e saíram duas gravações quase simultaneamente, uma com a Beth Carvalho e uma com a Elis Regina, que é Folhas Secas. É um samba muito bonito, eu acho que o tema da letra traz um tema presente na obra do Nelson Cavaquinho, que é pensar um pouco na morte, no fim da vida, mas de uma maneira mais poética, né? Compara a mangueira a uma árvore. É um belo samba. Caídas de uma mangueira, penso na minha escola. Eu escolhi uma que o Caetano Veloso gravou, chamada Rugas. Acho linda. Podia ser Juízo Final, tantas outras, mas vou ficar com Rugas. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. A música que eu escolho do Nelson Cavaquinho é A Flor e o Espinho, simplesmente porque tem um dos 10 maiores versos da história da música popular brasileira, que é Tire o sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Eu acho que é fundamental, acho que pouca gente teve o brilhantismo de resumir um fim de caso como o Nelson Cavaquinho nesses versos. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto da lua. Dentre as milhares de músicas que eu poderia indicar, eu vou ficar com Juízo Final. Porque é algo absolutamente surpreendente
né, você pegar uma cena bíblica e repassar isso para uma história de amor. Ele podia fazer isso, ele sabia fazer isso. Eu poderia indicar milhares de outros, eu vou ficar com o Juízo Final. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar ao seu coração. A primeira apresentação do Nelson em público foi na década de 60. O início tardio da carreira foi no bar de Cartola e Dona Zica, no Rio de Janeiro. Depois de 10 anos, em 1970, ele lançou o primeiro LP, Depoimento de Poeta. Desapegado de bens materiais, Nelson vendeu composições ou pagou dívidas e ofereceu parcerias a desconhecidos. Por isso, ele não conseguiu ganhar mais do que o necessário para sobreviver.
Nelson Cavaquinho ele faz parte de uma tendência da música brasileira de autodidatismo que é próprio do compositor popular, né? Na verdade, muita gente diz que música é igual passarinho, né? Que lançou o samba, ele está no ar, e que é de quem pegar. E a música, o violão principalmente, é um instrumento que está no DNA do brasileiro, né? Nem sempre a música precisa passar pelo conservatório, precisa ser lida para que tenha validade. A velhice, o reconhecimento em vida são outros temas recorrentes na obra dele. Assim como ele é um grande cronista da boemia. Então, apesar da boemia ser sempre relacionada com alegria, com festas, né, com bebedeiras e tudo mais, a boemia, quando passa pelo filtro do Nelson Cavaquinho, pelo Cartola, que é um grande amigo dele, foi um grande amigo dele, eles têm uma dose de melancolia, né, uma dose de tristeza, que é própria, para a gente lembrar da música americana, por exemplo, que é própria do blues. Então, acho que o Nelson Cavaquinho, o samba do Nelson Cavaquinho é o mais próximo que o samba brasileiro pode chegar do blues americano. O que se chama de simplicidade na obra e na vida do Nelson Cavaquinho era a simplicidade da vida do brasileiro. No Brasil há uma tendência da gente dizer o que é puro, o que não é puro, o que é correto, o que não é correto. Eu acho que recuperar as músicas do passado na linguagem de hoje é fundamental para a manutenção desse repertório. Você colocar hoje numa rádio comercial a voz do Nelson Cavaquinho com aquele estilo lento dele, de velho bluesman, pode afastar muita gente. Então, a Fernanda Takai, o Nina Becker, os novos artistas, o Mosca, pegaram esse repertório dele e atualizarem, quer dizer, às vezes empobrecendo as harmonias e tal, mas trazendo para o mundo de hoje, eu acho que é muito mais positivo do que negativo. Paulinho da Viola toca cavaquinho, o Nelson Cavaquinho tocava violão. Mas, na verdade, o Nelson Cavaquinho começou tocando cavaquinho, né? E, aliás, tinha dificuldade de obter o instrumento, ele começou a aprender instrumento emprestado, e mais no meio, para o final da vida, é que ele adotou o violão, porque é um instrumento em que ele compunha. O estilo dele de tocar com 2 dedos, me lembra, né, um paralelo engraçado, mas lembra um pouco o Mark Knopfler do Dire Straits, que é uma banda de rock, não tem nada a ver o estilo de um com o outro, mas o jeito de tocar é tão surpreendente quanto. Quer dizer, o Nelson Cavaquinho consegue, com 2 dedos, tocar muito mais do que muita gente que estudou anos e anos na universidade e que tem técnica impecável. Dizem que esse é um país sem memória. Eu acho que de alguns anos para cá, de uns 20 anos para cá, as coisas têm melhorado, tem saído muitos livros sobre os músicos e os compositores brasileiros. E o Nelson Cavaquinho, como é fundamental para a manutenção e para a evolução do samba moderno no Brasil, eu acho que é fundamental comemorar esse centenário, principalmente para que as pessoas entendam a importância do Nelson Cavaquinho.
O cenário cultural encerra a homenagem ao poeta que deixou como depoimento mais de 400 composições e um vasto conteúdo para a música popular brasileira. Se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para cultura@pucminas.br ou pelas redes sociais. Até breve!